Pais, irmãs e irmãos, mais uma vez estamos aqui examinando as Escrituras, sempre nos textos onde tem relatos sobre mulheres. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de Zípora, a mulher de Moisés. Vamos encontrar um texto referente a Zípora no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 16. Porque aqui já dá uma referência para gente boa, que Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Foi quando ele matou esse egípcio e fugiu. E diz o texto aqui o versículo 16, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho, e vindo elas a Jetro, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão cedo, tão depressa? Então a gente vê que foi assim que ela conheceu Moisés. Foi quando ela foi ali tirar água para dar de beber ao rebanho de seu pai. E em um momento, né, que nós lemos, veio os pastores para atrapalhar o serviço delas. E entre essas mulheres estava Zípora. Aí diz que Moisés se levantou e defendeu aquelas mulheres e deu água para todo o rebanho. Então foi rápido, elas voltaram cedo para casa e o pai ficou admirado porque voltaram cedo para casa. E quando elas chegaram, o versículo 18 fala que quando elas chegaram em casa, o pai se admirou, né? Que era costume demorarem, e naquele dia elas chegaram cedo. E elas contaram o ocorrido. Então Jetro, ele mandou chamar a pessoa, o homem, né, que fez aqui esse favor para suas filhas. E nessa conversa, ele foi convidado a morar lá com Jetro. E Moisés aceitou morar com Jetro. E no decorrer de um tempo, Jetro deu a sua filha Zípora por esposa a Moisés. Aí a gente vai para o capítulo 4, aqui mesmo de Êxodo, que nós temos outro relato sobre a vida de Zípora, no versículo 20, quando Moisés está cuidando do rebanho de Jetro, e Deus chama Moisés até na sarça ardente e fala que precisa dele para libertar o povo do Egito. E ele chega para o seu sogro e fala que ele teria que sair e ir lá ver o povo dele lá no Egito. E ele volta aqui com o versículo 20, diz que ele volta com Zípora e seus filhos. Versículo 20 nos informa: retomou Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus em sua mão. Então a gente vê aqui que ele, junto com a esposa, né, com Zípora, ele volta lá para libertar o povo, porque Deus havia chamado Moisés para esta obra. E na viagem aqui, o versículo 24 nos informa, vamos lá para o versículo 24, nos informa, vamos fazer 24 até o 26, dá para a gente entender, que diz assim, ó, 24, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que eles pararam, né, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então, a gente vê aqui que
era uma situação de perigo que Moisés estava. Nessa viagem, ele para, né, na estalagem, né, para descansar, para dar água para o rebanho, como todo mundo que viaja sabe, que quando a viagem é muito longa tem que dar umas paradas, e eles pararam aqui na estalagem, e o versículo 24 nos informa que o Senhor quis matar, presta atenção. Então, o que a gente entende? Eu acho que Moisés, ele ficou gravemente doente, acho que ele ficou mal. E Zípora, vendo ele piorando dia a dia, parecia que ia morrer, e a situação de perigo ia complicar o povo de Deus, que se Moisés morresse, quem ia libertar o povo? Então, como haveria um libertador lá para o povo de Israel, do povo do Egito? Então, quem ia libertar? E Zípora, veja bem como Deus, ele usa as mulheres, como Deus deu sabedoria para Zípora. Ela, ao ver Moisés muito mal, ela teve a sabedoria de entender que a causa daquele mal era desobediência. Aqui se trata o quê? Da circuncisão. Se você for ler em Gênesis 17, do 9 ao 11, você vai entender. Vou deixar essa leitura para você, para o Espírito Santo falar ao seu coração. Que não adianta a pessoa querer ser usada por Deus e não estiver dentro da vontade dele. Vaso escolhido, que vai realizar uma obra de Deus, os propósitos de Deus, tem que estar em obediência com todas as coisas. E aqui estava faltando alguma coisa na vida de Moisés, e foi Zípora que fez esse ato, irmão. E esse ato teve muita importância no chamado de Moisés. Graças a Deus por isso, este relato bíblico, a gente tem sobre Zípora. Ela foi corajosa, por isso que aqui eu tiro os pontos positivos e tiro os pontos negativos. É uma história que eu li vários, né, pastores comentando, até teve eu li um que falou que não teve nem valor essa circuncisão, porque foi uma mulher. Mas teve valor, que Deus levantou Moisés e ele cumpriu o ministério dele. Então vamos para os pontos negativos. O texto não nos autoriza a criticar Zípora por ser uma mãe cruel, porque realmente ela foi muito corajosa em fazer ter aquele ato, né? De pegar o filho e fazer aquela circuncisão. Então o texto também não nos autoriza a obedecer a Deus, como o texto, às vezes você lendo, dá a impressão que ela fez aquilo com ira. Mas realmente, ela com amor assim, bem à vontade, não foi, porque foi um ato bem complicado, mas ela foi corajosa e o fez. Então o texto não nos autoriza a fazer nada para Deus com ira. Isso aí ele não vai aceitar. E o ponto positivo que a gente vê aqui na vida nesse texto sobre a vida de Zípora é que aí, ao contrário, o texto nos autoriza as seguintes conclusões. Primeiro, Zípora, ela, como eu falei, ela foi inteligente, ela fez, quando ela viu Moisés mal ali, que Deus quis matar, claro que ela não via Moisés bem, ela via Moisés mal, e com certeza cada dia ia piorando. Então ela soube fazer a leitura, vamos dizer assim, correta das circunstâncias que Moisés se encontrava. Ela entendeu, alguma coisa estava errada, alguma coisa faltava ali para concluir a obra que Deus havia feito, né, na vida de Moisés, que Deus havia dito para Moisés. Então ela foi inteligente e
fez aquele ato, ela ficou no meio ali entre Deus e o servo dele. Ela agiu, e eu digo que ela foi rápida no agir. A gente vê aqui, é complicado, mas ela foi rápida. A habilidade dela também em fazer o ato, a circuncisão, foi de coragem. Ponto positivo para ela. E também, como eu falei, Deus colocou ela ficou, aliás, entre o Senhor e o servo dele, Moisés. Porque naquele ato que ela fez, da circuncisão, ela desviou o mal. O mal saiu dali, Moisés se levantou e seguiu viagem. E a notícia boa do texto, irmão, é que Deus usa mulheres. Como eu falei, eu estudei, eu li muita crítica, né, a respeito desse textozinho, pedacinho de Zípora aí. Mas a verdade é que Deus usa mulheres. Então ele usou aqui Zípora na circuncisão e deu um avanço, né? Adiantou o ministério de Moisés. E nós sabemos também, já passamos por tantas mulheres que Deus usou, Raabe, usou Joquebede e tantas outras mulheres, e usa você também. E ele usa quem ele quiser. Deus usa quem ele quiser. A palavra de Deus em 1 Coríntios diz que ele usa as coisas fracas para confundir a forte. Acho que é 1 Coríntios 1. Vamos lá para 1 Coríntios para a gente ver. Deus usa quem ele quer, usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu não estou dizendo com isso que estamos desvalorizando, né, a mulher, né? O texto não quer dizer que está desvalorizando, que o texto que eu estou lendo é sobre uma mulher, mas não é para também minimizar seu espaço, mas pelo contrário, é dar força. Porque se você tem Deus ao seu lado, ele pode te usar em coisas grandes, pode te usar para salvar, pode te usar para curar e pode te usar para tantas coisas ele queira. Porque Deus também não faz acepção de pessoas. E o texto que fala assim, 1 Coríntios 1, versículo 25, diz assim: porque a loucura de Deus, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, peraí, não, tá errado. 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas... E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que são, e as que não são, para aniquilar as que são. Então Deus usa quem ele quer, como ele quer, e que Deus use você também. Que Deus use você na sua casa, no seu trabalho. Que Deus use a sua fé, a sua coragem para salvar vidas. E fica a nossa reflexão sobre a vida desta mulher, e por muitos sendo julgada nessa atitude que ela fez. Quando ela fez a circuncisão, ela pegou o prepúcio e colocou lá perto de Moisés. São circunstâncias ali que levam a muita gente tirar conclusões, mas a que eu tiro é que Deus usou esta mulher e deu uma grande ajuda na vida de Moisés, e que você também seja uma grande ajudadora. Se seu marido é servo de Deus, se você tem sua esposa que é serva de Deus, os dois têm que ser assim, juntinho,
50% um, 50% o outro, para fazer 100% na obra de Deus. Não pode um puxar para cima e deixar o outro para baixo. Tem que estar os dois, marido e mulher, na obra de Deus. 50% para cada um e os 100% chega na mão de Deus. É um ajudando o outro, um fazendo a leitura, como Zípora fez a leitura. Ele entendeu a situação que Moisés estava passando. E que o Espírito de Deus faça você entender as situações complicadas que a gente passa na vida, mas que tudo tem uma resposta em Cristo Jesus. Deus respondeu a Zípora, Deus ajudou Moisés através dela e que nos ajude também. Que Deus abençoe até a próxima quinta-feira, até a próxima mulher que nós vamos estudar em nome de Jesus. Beijo no coração.